Pessoal, eu quero falar aqui com vocês um assunto básico na sabedoria da Kabbalah, que se trata da diferenciação entre o doce e o amargo e o verdadeiro e o falso. Basicamente, nós temos um ego muito forte, e quando eu me refiro a ego ou egoísmo, eu não quero dar nenhuma conotação pejorativa, não, nenhuma sensação ruim com isso, não. Na Kabbalah, a gente não suprime, não abafa esse ego, né? Nós aprendemos a utilizá-lo, a lidar com ele, e não simplesmente tentar aniquilar ou cortar esse ego, né? Então, quando eu falar egoísmo, altruísmo, eu não estou diminuindo, mas nós vamos aprender a trabalhar e transformar esse ego, que faz com que nós busquemos constantemente o doce, enquanto buscamos fugir o tempo todo do amargo. Corremos atrás de prazeres, sejam eles físicos ou relacionados ao trabalho, ou ter algumas posses, diversas coisas. No básico é que nós temos essa busca indefinida por algo que nos agrade, que nos preencha de prazer. Então, com isso a gente pode fazer uma comparação aí do ser humano com um vaso, um recipiente, que busca constantemente ser preenchido, que as pessoas dizem que querem tentar se sentir completas, né? Com alguma coisa encontrada no exterior, fora delas mesmas. E nisso elas tentam se preencher com esse ego de satisfazer a si mesmas, só que elas vão descobrindo que isso não funciona por muito tempo. Mesmo que as pessoas consigam aquilo que elas almejavam, aquilo que elas correram atrás para satisfazer a si mesmas, ao mesmo tempo elas vão percebendo que essas coisas as satisfazem por não muito tempo. Esse doce que vem, fazendo uma comparação, por exemplo, com a comida, algo bem simples. Quando a gente quer comer, a gente está com fome aqui, a gente tem aquele desejo, nós temos o desejo de se satisfazer. Uma vez que nós nos satisfazemos, que nós enchemos o bucho, né? Esse desejo passa, nós sentimos satisfeitos, e aquela mesma coisa que nos satisfazia antes, não podemos mais contar com ela para nos satisfazer mais, porque nós já estamos cheios daquilo, né? Já estamos preenchidos, já chegamos ao limite de recepção daquela coisa. Aquele mesmo desejo que a gente estava tendo, no caso aqui, por uma determinada comida ou até um doce, alguma coisa, à medida que nós recebemos aquela comida ou aquele doce, ele vai deixando de ter aquele doce do início do desejo e vai chegando um momento que ele já não é mais tão doce assim, já não agrada tanto, já não te satisfaz mais como antes. Ele perde o doce, no sentido que ele não tem mais aquele atrativo que tinha antes para você. E isso, em comparação, e o que muitas vezes as pessoas não percebem ou demoram muito para perceber, é que esse tipo de situação acontece em outros campos da vida também. As pessoas definem metas ou desejos ou sonhos, e uma vez que alcançam esses sonhos e que se satisfazem com ele, essa satisfação também é temporária. Ela logo depois ela vai precisar buscar alguma outra coisa, alguma outra meta, outro desejo que possa satisfazê-la e dar algum sentido à vida dessa pessoa, basicamente falando. Porque ela precisa sempre estar se completando, se preenchendo alguma coisa, e depois aquela coisa vai ser digerida, mesmo que não seja uma comida, mesmo que seja algum sucesso, algum bem material. Depois que ela já tem aquela coisa, aquilo vai ser assimilado e ela vai precisar de outra coisa depois, outro desejo para satisfazer e preencher sempre esse vaso que parece um buraco negro, que é o ego humano, que está sempre assimilando e vai sempre caber algo mais, um desejo a mais, para se sentir completo, e que no final das contas a completa somente temporariamente. A mesma analogia que a gente tem aí do recipiente que se encontra cheio, porque ele quer receber, o ego quer receber, mas à medida que ele recebe, ele perde a capacidade de receber o prazer.
né? Então esse seria, em analogia com o verdadeiro e o falso, seria o falso, porque não só ele acaba, como muitas vezes nem dura muito. E como é que a gente pode transformar isso para ter o verdadeiro prazer, o verdadeiro doce? Nós teríamos que fazer uma mudança na nossa intenção da recepção daquela coisa. Em vez de ser uma recepção egoísta para agradar a si, precisaríamos inverter essa direção da recepção. À medida que nós transformamos o ego numa questão altruísta, nós liberamos a nossa capacidade de receber, porque esse vaso, esse recipiente não vai ficar cheio, porque ele vai passar adiante aquilo que ele recebe. E o que significa isso? Significa que eu tenho que doar coisas à torto e à direito? Não é necessariamente assim. Não é tão simples assim. O altruísmo em si, ele pode até... A forma que nós enxergamos ele pode ser egoísta, porque existe o altruísmo que quer também se sentir bem ao estar fazendo, ou seja, a direção continua sendo egoísta. Você pode estar fazendo uma doação com atitude egoísta, para você se sentir bem com aquela doação, você se sentir bem fazendo o bem a alguém, né? Não é esse tipo de altruísmo que eu estou falando. Estou falando de uma questão mais interna, mais de intenção, e não de ação física ou de doar bens ou de dinheiro. Não é nada disso. A palavra doação se refere à intenção, a uma sensação interna da pessoa. A Kabbalah trata apenas de ações espirituais, ou seja, das intenções, daquilo que está no interior, aquilo que a pessoa sente, o que está por trás das ações delas. Sejam ações consideradas egoístas ou altruístas em termos visíveis, né? Ou seja, existem dois tipos de atitude egoísta. Uma delas é a intenção de receber para receber, que é aquilo que eu falei de preencher este vaso com prazer. E tem esse altruísmo egoísta também, que é doar, entregar algo a fim de receber. O altruísmo que eu quero falar aqui se refere à direção, à intenção do porquê que você, inclusive do porquê que você recebe algo, e do porquê que você faz a doação ou a entrega, ou você faz qualquer coisa, qualquer atitude sua. Qual é a direção, né? Quem que você quer satisfazer? O que você quer satisfazer? Se você quer preencher o seu ego, ou se você quer deixar fluir aquilo. E o que significa essa fluição? Você precisa desligar o piloto automático que diz: o que é que eu ganho com isso? Que nós constantemente utilizamos até inconscientemente em nossas atitudes. Ou seja, existem duas intenções, uma egoísta e outra altruísta, e cada uma delas contém duas atitudes. Na intenção egoísta, você recebe com a intenção de receber. Este é o básico de quase toda a humanidade que procura receber o prazer, correr atrás do doce e fugir do amargo, para preencher-se de satisfação em qualquer situação da vida. E existe esse altruísmo egoísta, que é você vai doar, vai fazer o bem, vai entregar, vai dizer alguma coisa, vai trabalhar com alguma coisa, mas contanto que você se sinta bem fazendo isso também. Ou seja, a direção física seria para fora, mas a intenção, na verdade, é satisfazer a você mesmo. Então, o preenchimento do seu vaso ali, do seu recipiente de prazer continua, e ele vai chegar ao nível de saturação também, e aquilo que é o doce também vai deixar de ser doce. Não estou querendo dizer de forma alguma que devemos sacrificar os nossos sonhos, não é isso. Estou querendo só dar uma instrução de como poder utilizar isso de uma maneira diferente. E agora eu vou falar um pouco de como que a Kabbalah faz essa inversão
que não é um sacrifício, não é uma supressão do ego. A solução aqui proposta pela Kabbalah seria transformar a intenção nas suas atitudes. De quem, para que, para onde que vai essa intenção. Não porque aquilo vai te fazer bem, mas porque vai fazer bem a todo o sistema em torno de você. Você se enxerga como parte do todo, você muda a sua preocupação, a sua intenção de satisfazer apenas a si mesmo, de fazer o bem a si mesmo, e passa a preocupar-se com a harmonia de todo o universo à sua volta. Então vai fluir aquele desejo, a satisfação vai passar por você, e quanto mais você satisfazer o que está à sua volta, mais você vai satisfazer a si mesmo. Então esse vaso vai ficar como se fosse aumentado, e esse prazer praticamente infinito. E nisso você não vai ter o seu recipiente bloqueado pela saturação, você vai ter uma fluição. E você vai ter duas atitudes então ali. A de receber a fim de doar, ou seja, por que você está recebendo aquilo, qual é a sua utilidade em receber aquilo para satisfazer todo o sistema, o equilíbrio do todo, e não somente para você também, mas como que aquilo em você pode contribuir para o todo. E a doação também nesse sentido, a doação não no sentido de que você vai entregar em nome do seu próprio reconhecimento ou do seu prazer pessoal, mas sim uma preocupação aí com o todo, com o sistema à sua volta, que esse sistema nada mais é do que a natureza, no sentido que engloba não só essa natureza que a gente está acostumado a falar sobre os animais, o sistema do clima e a natureza das plantas, não. Todo o sistema interligado do qual os seres humanos também fazem parte. Então, os seres humanos à sua volta também estão incluídos nessa sua contribuição para esse sistema que a gente chama de natureza. Para você ter uma ideia, no sistema Gematria, o sistema numérico das palavras em hebraico, a palavra natureza e a palavra criador têm o mesmo valor na Gematria. E isso traz uma ideia de sinonimação, digamos assim, para você refletir sobre a associação entre criador e natureza. Daí então, você não se obstrui, não obstrui o seu sentido de prazer, a sua percepção. É algo difícil de alcançar, mas uma vez que você alcança, o seu prazer é mais ininterrupto, porque ele não vai ser obstruído pela saturação daquilo que você está fazendo. E nisso você mantém e chega ao que a gente chama de o verdadeiro prazer, né? Esse foi só um resumo, uma abordagem básica sobre algumas questões tratadas pela ciência da Kabbalah, que busca estudar, busca ser uma ferramenta de estudo do mundo espiritual, do que está por trás das nossas ações, as nossas intenções no mundo físico. E que fica aberto a você buscar estudar mais, se você se interessar pelo assunto.